isso aí, pessoal. Mais uma vez, estamos de volta com o projeto RBA Podcast. Hoje com meu amigo Vice Story. Pois é, rasgar a seda. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem anjos e anjos. É o que eu sempre falo. Existem anjos visíveis e invisíveis. Esse cara aqui é um anjo visível, cara. É uma pessoa muito maravilhosa. E eu tô muito feliz de trazer ele aqui nos estúdios do Projeto RBA pra gente bater aquele papo maravilhoso. Hoje sábado. E pra vocês verem como é que Deus é bom. Tá um sábado gostoso lá fora, um solzinho querendo aparecer e o outro sol já brilhantando aqui nos estúdios do Projeto RBA. E aí, Stone, bom dia. Bom dia, Leandrinho. Poxa, obrigado aí pelo carinho, aí pela consideração, pelo convite. Eu também me sinto muito feliz de estar aqui participando, contribuindo com o projeto, né, que você há tanto tempo vem lutando aí, né? E vamos que vamos. Stone vai ter muitas histórias interessantes para contar, porque a trajetória do Stone se confunde, não sei se é a palavra é certa, com o funk. Assim, não é carioca, é da época dos balanços, 83, 84, 85. Quando o Miami Bass também estava se chegando no Brasil e ele pegou esse movimento. Então ele tem muita história para contar. Vamos começar. Stone, criança, como é que foi a infância? Criança eu... Nasceu aonde? Eu nasci em São João de Meriti. Sim. São João de Meriti. E minha vida toda eu morei aqui em Padre Miguel, né? Aqui perto da casa do Luiz Bigode. Sempre morei aqui. E minha mãe era que nem cigana. Ela passava 2 anos aqui em Padre Miguel, que a gente tinha um apartamento aqui, e passava 2 anos na Vila Kennedy. Então, eu sempre acabei criando um ambiente tanto na Vila Kennedy quanto em Padre Miguel. Aí fiz amigos na Vila Kennedy, amigos em Padre Miguel. E assim eu fui crescendo, né? E quando chegou meus 12 anos, né? Eu já estava na Vila Kennedy e eu tenho um amigo que é muito conhecido por todos, né? Chamado DJ Magrão, Wilson Santana. Magrão. Né? E eu morava na mesma rua do Magrão. Era 2 casas, né? Meu vizinho só tinha uma casa que separava a casa que eu morava para a casa do Magrão. E ali a gente novo, eu, Magrão, tudo novo, além de jogar bola ali na Vila Kennedy, fazia tudo, né, que uma criança dessa idade, bola de gude, aquele negócio todo. E nessa época, ele como é mais velho do que eu, um dia a gente lá na Quênia, lá conversando, ele falou, cara, eu fui num baile lá em Bangu, uma patinação, e quando a pessoa te conta uma coisa, você já imagina como que deve ser. Eu imaginava como se fosse uma pista descendo, todo mundo descendo de patins. Eu nunca imaginava. Novo, 12 anos, como que deve ser? E ele sempre ia e eu pedia à minha mãe, não, tu não vai e tal. Até que um dia meu irmão falou, não, vou te levar lá pra ver. Foi meu primeiro baile que eu fui, tá entendendo? Foi no Cassino Bangu. Na época, a Hollywood estava no cassino, tinha patinação no cassino. E ali eu comecei a sentir desejo de comprar um patins, né? Aí no começo eu comprei o Magrão, a gente chamava ele de Tinha, né? Por isso que eu vou usar esse termo, Tinha. Que a gente chamava ele de Tinha. Então o Tinha já tinha um patins de bota, aquele negócio todo. Aí eu comprei um patins, aquele inferior, né? Aí depois eu fui lutando, né? E consegui ganhar um patins de bota. E eu sempre, depois minha mãe começou a liberar, eu já tinha pro baile, aquele negócio todo, né, na patinação. E ali começou o desejo de entrar nessa área de música. E tipo, aí 12 anos,
Aí surgiu a paixão na primeira vista que Hollywood fez e faz parte na vida das Com pessoas, certeza. direta ou indiretamente, tanto a Hollywood e tanto o DJ cientista. É. Então, tipo assim, quando vai conversar com o DJ, uma das primeiras equipes como é que se diz? Não é casa de show, é dança, lugar de dançar. É Bangu Atlético Clube, Cassino Bangu e a Hollywood Discoteque. Verdade. E o cientista sempre abrangeu essa área aqui, né? Toda. Quem não curtiu um baile da Hollywood, tanto Sim. no cassino, né? Na época do bug, aquele negócio todo, como depois no Bangu. Tá Sim. entendendo? Todo mundo curtiu. E dali eu comecei a sentir o desejo de conquistar, de entrar nessa área. A gente olhava ali o DJ tocando e, poxa, que desejo. Eu gostava muito de patinação. Foi uma coisa que até hoje eu tô com 54, né? Sim. Eu falo até com a minha esposa, o meu sonho hoje é comprar um patins. Minha esposa falou, mas já passou muitos anos disso. Mas é o tal negócio. Quando você aprende a andar de bicicleta é pra vida toda, né? É verdade. Pode passar 40 anos, você vai pegar a bicicleta, você pode até mais, você vai, né? Então foi uma parte da minha vida que eu realizei da patinação, esse negócio todo, e depois eu e Tinha começamos a entrar nessa área de música. Aí começamos a comprar os discos nacional, né? Nas sendas. Sim. Você ia nas sendas, você Sugaré de Sugarete, sendas. nas sendas. Praticamente, muitas lojas que você chegava, você via disco para vender, né? Sim. Aí começamos a pegar, na época, os compactos do Júnior, né? Muita coisa. Furacão 2000, quando saiu, Cashbox, e ali a gente fazia as festinhas. Tudo quando era festa americana que tinha na Vila Kennedy, a gente estava dentro. Tá entendendo? E nessa época também, hoje o Claudinho Hotson, que toca na Vila Kennedy, o cara que também é raiz também, toca swing na Vila Kennedy. É mesmo? Porque é muito difícil você ver hoje em dia, principalmente no Rio de Janeiro, DJ tocar swing. É muito difícil. Porque isso daí geralmente acontece lá em São Paulo, entendeu? Pra você ver que o berço do samba rock é em São Paulo. É verdade. E o Claudinho sempre gostou, né? Já veio do pai dele, né? O Soares, que também tocava muito swing na época. Eu aprendi a gostar de Bebeto, Copa 7, ouvindo o Soares, que é o pai do Claudinho, que tocava direto. Então, acabei pegando uma paixão por esse ritmo também. É um ritmo que eu gosto, tá, né? Eu tenho muita coisa lá em casa de swing que eu gosto de ouvir, assim. E você vê que é um estilo domingueiro, né? Tu vê, quando você escuta swing, você lembra de domingo indo pro lugar dançar. E isso é muito legal. Então a gente cresce. Sempre fica alguma coisa na nossa memória, tipo, tanto do Benito de Paula, tanto de Bebeto, tanto do Copa 7, mas infelizmente, é o que eu falo, alguns DJs carioca não têm coragem de tocar. É verdade. Tem que conhecer muito, porque Bebeto, Copa 7, tem as músicas que são mais conhecidas, mas Sim. tem muita música bonita do Copa 7 que a galera não toca, não conhece, e o Claudinho ele conhece muito bem essa vibe. Então, eu dali começou 13 anos, 14 anos fazendo as festinhas, foi quando a gente conheceu na época o DJ Banana, na Vila Kennedy, DJ Banana, e através do Banana eu conheci o saudoso DJ Flávio, que tocava charme. Aí dali eu já comecei a ver o que era mixagem, a pegar num disco, porque na época o Banana já tinha alguns discos, tá entendendo? E ele estava sempre em evento e sempre me levava, e ali eu comecei a aprender a mixar, né? E nessa época fiz alguns bailes com eles, tá entendendo?
E em Caxias, fiz baile no Periquito, em Caxias. Sempre ele deixava, Wilson, toca que é lenta, ou então eu vou resolver alguma coisa, toca essa sequência aqui. E ali eu fui evoluindo, aprendendo. Foi quando eu conheci um amigo chamado Paulinho, de Caxias, do Centenário. E ele viu que eu gostava muito do ritmo, né? Já tinha alguns amigos em Copacabana que já tinham alguns discos importados. Porque nessa época, assim, eu tô toda hora abrindo um parênteses porque anos 80, pelo que me conta, eu gosto de conversar muito com o DJ das antigas, então eles sempre me falam, Luiz Bigode é um, que era uma época muito difícil, porque pouca gente tinha acesso a discos importados. Ou pessoas que tinham uma grana, muita grana, ou se não, comissário de bordo. Por É, exemplo, uma pessoa fazia a lista, porque ele disco tal, e a maioria dos discos custava como se fosse hoje uma moto, um carro, era muito caro mesmo. disco importado na época era um sonho, né? Era um sonho, né? A pessoa fala, porque em 85 eu já tinha uma discoteca de 500 discos importados. É mentira, né, cara? Mentira. Porque é difícil, né? Poucas pessoas tinham acesso ao disco importado, Sim. né? Teve uma vez que eu fui, nessa época o Banana, ele fazia baile lá em Piabetá, no Piabetá Tênis Clube. E nesse dia o Banana não pôde ir fazer o baile, né? E nessa época eu já tinha uns 16, mais ou menos, uns 16 anos. Aí ele me chamou e chamou o Tinha, falou, pô, não tem como vocês irem fazer esse baile? Aí fomos fazer esse baile. Leandrinho, nós fomos com um malote, mais ou menos 30 discos nacionais e 2 discos importados só. Caraca! 30 discos nacionais e 2 discos importados. Nós fomos para Piabetá. Quando nós chegamos lá, nós levamos o baile. O Tinha, ele me ouvindo aí, ele é testemunha. Nós levamos o baile todo no deck de rolo. Tinha deck de rolo e tinha fita cassete. O que acontecia? Como alguns programas de rádio tocavam música exclusiva, eles jogavam a vinheta em cima da música e depois soltavam. Qual era o trabalho que tinha que ter? Era um trabalho cirúrgico, pegar a fita, abrir a fita, tirar o miolo, cortar a parte da vinheta e jogar a música inteira. Porque na realidade, naquela época a gente a gente não tinha preocupação da mixagem. A gente tinha preocupação em levar o baile. Sim. E as pessoas dançarem. Então, a gente via que tinha no deck de rolo ali tinha 4 músicas em sequência, a gente deixava tocar e do intervalo de uma música para outra, vamos lá, galera, é isso aí, o coro come e tal. Aí entrava já outra. A nossa preocupação era concluir o baile. A gente não tinha preocupação, pô, eu vou fazer uma boa mixagem aqui pro público. Não, a gente tinha preocupação em tocar música boa e ter um retorno. A galera vibrar, tá entendendo? Tanto que o próprio Marcão mesmo da Cashbox, no dia que eu estive na casa dele, ele falou comigo, a minha preocupação não é a mixagem, a minha preocupação é tocar a música e ver a galera vibrar. É isso que eu gosto de ver, tá entendendo? E nessa época era assim. Hoje em dia que a gente tem mais, a gente brinca, é uma arte que a gente faz porque a gente gosta, pra brincar, tá entendendo? E às vezes vai nos eventos, e cada um quer mostrar a sua performance, e eu acho legal demais. Tem aqueles que fazem squat, que eu acho dificílimo, né? Tem que ter uma coordenação. Squat não, squat, esse daí nem tento nessa área, Leandrinho. Tá entendendo? Mas já tem aquelas pessoas que já tem um dom, né, para realizar. E foi ali que eu comecei a fazer os bailes com Banana e ajudar. E eu tinha
fizemos esse baile lá no Piabetá Tênis Clube e depois começamos a fazer os bailes. O Banana largou na nossa mão e fomos fazendo os bailes. Então, aí passou. Aí foi na época que eu conheci o Paulinho Centenário. Aí eu comecei pro Centenário em Caxias e ali eu comecei a fazer as festas de rua. No Centenário, em São João de Meriti, Corte 8, aquelas áreas todinhas ali eu fazia as festas de rua. Ele tinha uma equipe chamada New Wave Discotheque. Né? Maneiro. E o Paulinho, além do som, ele tinha discos, muitos discos. Ele comprava disco demais, tá entendendo? Ele não tinha disco importado, mas ele tinha muito disco nacional que dava para extrair muita coisa boa, tá entendendo? E ali eu comecei a fazer as festas de rua. Foi quando eu peguei meu primeiro disco, que se chama The MC Flex in the FBI Crew. Foi o primeiro disco que eu peguei importado. Mas deve ter sido uma alegria danada. Foi, porque, poxa, você sempre tocar o nacional e ter a oportunidade de pegar um disco importado. É uma glória. É uma glória. E ali comecei a pegar os discos, comecei a fazer as festas de rua, né? E pegava aquela grana, né? E fui investindo. Tu ainda tem esse disco? Tenho. É meu, cara? The MC Flex the FBI Crew. Tá lá guardadinho. Caraca, cara. Por isso que eu falo, o vinil pra mim é a melhor mídia que existe em todos os tempos, né, cara? Porque sim, você tem disco que você... Tem pessoas que pegou disco em 86, 87, passaram 40 anos, 37, 36 anos, e o disco ainda tá intacto. Se você cuidar bem do disco, sim, você vai ter disco pro resto da vida. Pro resto da vida. E é tipo assim, né? Essa história contando aí, pra tu ver, eu acredito que seja nos anos 80. Então a tecnologia ainda era precária. Nem todo mundo tinha acesso, igual hoje em dia. Hoje em dia qualquer um pode ter um notebook, uma controladora, entendeu? E então, tipo assim, tu falou da questão do deck de rolo, da fita cassete. Então, pra você ver, era precário, era a tecnologia precária, mas tu tinha prazer em fazer aquilo, entendeu? Com certeza. Tu, tipo assim, tinha orgulho de levar um baile tanto com um deck de rolo, tanto com discos, entendeu? E na época também era muito difícil toca disco com pitch, né? Era sim, muito difícil. Só as equipes de som que tinha, que na sim, época que tava, né? E nessa época eu tocava lá nessa equipe, eu tocava com dois toca-disco, garra, eu não lembro assim, não me recordo, aquelas garras de madeira, sim, que tinha uma base de madeira, sim, eu tocava com duas garras daquela. Fazer as festas de rua. E não tinha pitch. Não tinha pitch. Então o que eu fazia? Como eu já conhecia as músicas, assim, um toca-disco era mais lento do que o outro. Sempre era assim, tá entendendo? Então eu pegava as músicas mais rápidas, colocava no mais lento. Pegava uma música. Então eu sempre levava ali e levava no dedo, tá entendendo? Soltava. Quando era para segurar, eu segurava no dedo, e quando era. Como a gente faz hoje em dia para dar mas só que era, se deixasse uma mixagem com um tempo maior, tinha que levar ali no dedo e pedir para não segurar muito, para não dar ruim. Não dar samba, não sei, trepar as músicas. Aí dali eu fui pegando os discos, pegando, foi quando eu recebi um convite, mas nesse meio tempo aí eu conheci o Hélito, o Caçador, tá entendendo? O Luiz já morava perto lá de casa. Eu conheci o Luiz, já tinha 11 anos, 11 para 12 anos. O Luiz morava aqui perto de casa, tá entendendo? O Luiz também na época não tinha. Falar assim, o Luiz Bigode. Não, o Luiz Bigode também ele começou, né? O cara que emplacou, deu continuidade. O Luiz na época ele ia muito pro malódromo, tá entendendo? Rodava esse Rio de Janeiro todo atrás de disco. O Luiz sempre correu atrás, né? Eu tô assim, tipo, resumindo, tá entendendo? Sim. Resumindo. E depois dessa equipe New Wave Discotheque, eu recebi o convite para tocar numa equipe chamada A Máquina. Equipe A Máquina.
Eles pegaram um baile no Bilac, que é um lugar em Caxias, do Olavo Bilac, e eu comecei a tocar nessa equipe, a máquina. Foi ali que eu comecei a me levantar, tá entendendo? Na época já tava a galera já tava trazendo os discos, tá entendendo? O Nazista e muitos outros estavam trazendo os discos e eu Isso comecei. daí já era assim, já era o finalzinho dos anos 80. Já era 87, 86 para 87. Porque assim, data, precisão em data, a gente acaba não. Tá entendendo? Se perdendo. É tipo assim, eu pego muito isso, negócio de data, porque que eu vejo muito o. Peraí. Eu vejo muito o DJ Carlos Machado falar sobre dessas épocas, entendeu? Aí ele bota lá, eu lancei o disco no ano tal, então ele praticamente foi o cara que lançou tudo, né? Ele trouxe muito disco, aí ele começou a alimentar Sim. a DJzada. Sim. Tá entendendo? Aí ele tinha ali, a galera ali no Malódromo e ali era distribuído, né? Porque nessa época eu quase não frequentei o Malódromo porque eu já trabalhava nessa época e meu horário era muito, né? Sim. Nessa época eu podia até assinar carteira. Hoje em dia não pode assinar mais carteira de menos de 18 anos. Eu acho isso muito, muito, como é que se diz? Caraca, falta de incentivo. E nessa época foi quando eu comecei a me levantar. Aí sim, essa equipe, a máquina, ela tinha estrutura, tá entendendo? Aí eu comecei a pegar os discos, o Anderson na época era o dono, o Anderson e o Tião, começou a levar as equipes lá e eu comecei a tocar, tá entendendo? Contra as equipes lá, levou muita equipe bacana lá. Qual foi assim, uma das equipes que tu fala assim, caraca, valeu a pena tocar contra? Leandro, levou muita equipe lá na época, assim, eu não me recordo. Levou muita equipe, Supersonic, tá entendendo? As equipes que eu lembro mais, Supersonic, levou muita equipe mesmo. Aí daí eu toquei mais ou menos, fiquei tocando lá um ano mais ou menos. Aí eu tive o convite para tocar no Esporte Clube Araruama, na equipe A Mancha. Caraca. Aí eu toquei no Esporte Clube Araruama e nessa época eu toquei mais ou menos uns 2 anos. Foi a época que meu filho nasceu, tá entendendo? Aí eu parei, tá entendendo? Falei, vou parar, vou largar tudo. Tá entendendo? Largou tudo, jogou tudo pronto. Os discos na época, alguns discos eu passei pro Hélito Caçador, que o Hélito tem ela muito lá em casa. Mas antes disso, porque é muita coisa, né? Mas antes disso. Pode ficar à vontade. Mas antes disso, agora que eu me recordei, eu ainda fiz baile no Mobral do Amor, aqui em Senador Camará, com o Clair. Eu fiz baile no Mobral do Amor. Ainda existe um Mobral do Amor ou não? Eu não sei, eu acho que hoje lá acho que é a Igreja Universal. Tá entendendo? Eu acho, não tenho certeza. Mas eu toquei no Mobral do Amor e depois do Mobral do Amor eu decidi parar. Larguei tudo. Eu tinha uma discoteca boa na época. Até o Alexandre, vocês conhecem o Alexandre lá da Only Music? Sim. Ele o Porciano. O Porciano, ele foi lá na. Eu quero trazer ele aqui também, cara. Ele teve lá no baile que eu fui trocar um disco com ele e esse disco que eu ia passar pra ele estava lá no baile. E ele lá presenciou a minha discoteca. Eu tinha uma discoteca muito boa, Leandrinho. Muito boa. Na época eu não frequentava Malódromo, mas eu pegava muito disco em van, em Caxias, tá entendendo? O Hélito trazia muito disco pra mim. Então eu nunca tive essa preocupação, porque às vezes a música saía, o Hélito já trazia pra mim. Aí viu só, trouxe lá, fui lá na casa do Tony, peguei isso. Tony Ministra. Então eu tinha essa facilidade, né? Porque o Hélito, ele já vinha, a vez da casa do Tony, já vinha direto para o Padre Miguel, que ele sabia que eu gostava, tá entendendo? Então eu peguei muito disco com o Hélito e foi a época que eu parei. Depois do Mobral eu me desliguei mesmo, Leandrinho. Eu te falo, tu ficou quanto tempo assim,
parou total. Parei total Deu mesmo. um branco. Parei de tudo, tá entendendo? Me desliguei. Aí depois foi passando a época, veio a época do MD, do CD, e eu achava que, falei, não vai voltar mais o vinil. Eu tinha os discos que eu sempre gostei, tá entendendo? No caso, Imperial Brother, DMC Flex, Run DMC, essas coisas eu guardei porque eu tinha um carinho imenso por esses discos. Eu falei, são discos que eu não vou passar, tá entendendo? Sim. E vi a época do CD, eu vi a galera vendendo os discos. Eu falei, isso acabou mesmo, né? Acabou. Parou. Foi até quando eu conheci a Meire, a minha esposa. Aí que... Isso, já tinham se passado uns 20 anos já, mais ou menos. 20. Pô, tu ficou 20 anos sem tocar, sem nada. Tocar, eu só tinha as músicas, eu só ouvia as músicas em casa, tá entendendo? Em CD, tá entendendo? Alguém gravava pra mim um CD, um amigo, e eu ouvia só em casa mesmo. Caraca, me desliguei de de tudo. você, 20 anos foram 20 anos de página em branco. Tipo assim, você passou 20 anos sendo o Wilson, que não era Stone. Caraca, cara. Aí me conta um pouco desses 20 anos. De você não batia uma saudade, não batia, tipo assim, eu gosto até de brincar com isso, uma abstinência não, cara, tipo assim, pô, tem que voltar. Não, na época assim, eu sempre gostei de som. Sim. Eu me desliguei assim desse mundo de DJ, essas coisas. Mas eu sempre gostei. E eu tinha um som. Eu sempre tive som em casa, som. Então o que eu fazia? Eu fazia minhas festinhas. Sim. Tá entendendo? Fazia festinha simples. Eu usava, às vezes, 2 DVD pra me tocar. Só pra passar de uma música pra outra. Aí fazia as festinhas, mas tocava de tudo. Tocava pagode, tocava... Isso. Foi uma época que eu ganhei dinheiro com som. Tá entendendo? Ganhei muito dinheiro com som também. Ia fazer as festas. Legal demais. Aí na época que eu conheci a Meire, e a gente sempre ouvindo música lá em casa, final de semana, e eu contei essa história que eu tô contando pra você, eu contei pra ela, falei, caramba, Wilson, que legal, Wilson. Caramba, você tem uma história, mas você não tem vontade. Eu falei, sei lá, eu não sei nem como que tá a galera. Não sei, muitos anos que eu não vejo o Luiz Bigode, muitos anos que eu não vejo o Ricardinho, muitos anos que eu não vejo o Gelo, muitos anos que eu não vejo o Hélito, essa galera, muitos anos que eu não vejo o Lugarino. O Lugarino também é da Vila Kennedy, sim, tá, sim. Muitos anos que eu não O vejo essa galera. O Giovanni também, né? Giovanni, essa galera toda. Aí foi quando ela falou assim, não, eu vou fazer um Facebook pra você. Aí pegou meu celular, eu não entendia nada. Eu tava... Esquecido, mano. Tava jogado. Negócio de rede, né? Aí ela falou, não, vou te antenar. Aí ela pegou, fez um Facebook pra mim. Aí foi lá numa pasta de DJ e começou a ver os nomes. Ela falou, você vê os DJ que você conhece aqui? Eu olhei e falei, pô, Luiz Bigode. Que era o Facebook dele. Aí ele, pô, vou mandar o convite pra ele. Mandou pro Luiz. Aí o Luiz aceitou. Vem aqui. Aí eu falei, caramba, Ricardo Ignácio, meu irmão, vou mandar pra ele. Ricardo aceitou. Gélio Ignácio, vou mandar pra ele. Aí, daqui a pouco, começou a vir convite. Você conhece o Hélito Caçador? Foi o Hélito Caçador, me mostra a foto. Eu falei, é o Hélito, mas só que na época que o Hélito vem aqui em casa, eu não usava esse termo de caçador. Ainda não, isso aí veio depois, ou alguém chamava ele na época, eu não sabia, mas na época que ele vinha aqui em casa, era o Hélito, tá entendendo? Era o Hélito. Aí começou a vir os convites, começou a aceitar, aí foi onde eu comecei a retornar, né? Caraca, cara. Aí eu entrei em contato com o Luiz,
Falei, caramba, que legal, a galera tá tudo aí firme ainda e tal. Tipo assim, a galera aqui reunida em história lá em cima, tipo assim, cara, como é que tá esse mundo, cara? Eu tô perdido. Cara, 20 anos é muita coisa, Muita cara. coisa. Muita coisa, cara. 20 são 2 décadas. É 2 décadas. Caraca, cara. Aí foi quando eu era aniversário da Meire, aí eu vim aqui em Bangu, falei com o Luiz, falei, Luiz, eu tenho um som, tudo direitinho. Eu só não tenho os toca-disco, tá entendendo? Os toca-disco e o mix eu não tenho. Ele falou, não, eu vou levar. Vamos fazer uma brincadeira lá em casa, comemorar o aniversário dela. Então tá bom. Aí eu chamei o Luiz levou os toca-disco, foi com o filho dele com o Slow, que o Slow, inclusive, na época que eu toquei no Bilac, o Slow frequentou meu baile. É meu? É, o filho do Luiz Bigode. Ele era novo, ele devia ter 16, essa idade, 15, 16 anos, era novinho ele. Ele frequentou meu baile. Aí foi o Slow, aí entrei em contato com o Antônio Lourenço, aí foi o Antônio Lourenço, aí foi o Slow. E nesse meu primeiro evento que eu fiz lá em casa, que foi aniversário da Meire, eu entrei em contato com o Ricardinho e com o Gelo. E eles falaram, não, nós vamos. Caraca, cara, é tipo assim, a sua volta pro mundo do DJ se confunde com o aniversário da Meire. Então o aniversário da Meire comemora também a sua volta. E caraca, na época, cara. aí foi o Ricardinho, foi o Gelo, foi o Antônio, foi o filho do Antônio, foi o Slow, foi o Luiz Bigode. Aí, na primeira vez, foi o Luiz Bigode, foi o Diogo, que é o irmão do Gelo, do Ricardinho. Diogo. Foi uns amigos da Meire, e fizemos aquela. E ali eu comecei a ter o desejo de. Caraca. E a Meire começou a me incentivar. A Meire, Wilson, você tem que conseguir comprar uns toca-discos, você tem que conseguir. Vamos botar isso daí de novo Pra você ver que como a mulher é importante na vida de um homem, porra. E eu, na época, eu comprei 2 toca-discos, eu fui no centro da cidade, comprei 2 toca-discos, que é D20, comprei 2 toca-discos, comprei um mix, né? Aí foi quando eu comecei, mas só que eu não sabia, a inocência, né, Leandrinho? Tudo já estava modernizado e eu fazia, às vezes, meus vídeos. Porque eu tenho até vídeo que, às vezes, vem de lembrança no Facebook. Eu fico, meu Deus do céu. Mas eu fazia meus vídeos ali, entendeu? Os amigos que já me conheciam há muitos anos, curtia ali, comentava. Mas as pessoas que já não me conheciam, falavam, pô, quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara caiu de paraquedas. Um cara que tem intimidade com Gelo, Ricardinho, com Luiz Bigode. E depois começou a ir mais pessoas. Comecei a fazer outros, brincadeira lá em casa. Depois foi o Jean Paul, foi o Aranha. Foi várias, começou a ir a galera. Jean Paul, muito maravilhoso. Né? Mestre Júlio. Foi muita gente. Foi uma galera mesmo. Começou a ir. E foi onde a galera que não me conhecia, que pegou essa época, se confundiu, meu Deus, quem é esse cara? Tá entendendo? Mas eu fiquei parado esses 20 anos, tá entendendo? Mas antes, eu tive uma história, tá entendendo? É porque, tipo assim, eu sempre falo isso, né? Que existe o Stone e o Stone, eu falo isso direto, existe o Leandro e o Leandro. Aqui na área eu sou o Leandro que toma conta de carro, mas ninguém sabe da minha história. Quando fica sabendo da minha história, parece que toma um susto, tipo assim, caralho, cara, tu foi isso tudo mesmo? Igual a história, tipo assim, pô, pra você ver que você passou por tudo isso, você tocou nas grandes equipes na época, você ficou 20 anos parado. Tipo assim, praticamente você caiu no esquecimento. E de uma hora pra outra você voltou como, tipo assim, caraca, a estrela. É uma coisa que eu sempre gostei, Leandrinho. Eu sempre, assim, desde
Hoje em dia, quando eu faço meus vídeos, eu gosto de dançar porque ali, quando eu tô mixando, é como eu me recordo, eu viajo no tempo, assim, os bailes que eu fazia em Caxias, tá entendendo? Às vezes eu tô sozinho ali, mixando, dançando, daqui a pouco eu olho, a Meli tá me olhando na porta e fala, cara, você é assim, surreal, cara. Você dança, cara. você. Então é uma coisa que a gente tem que ser feliz, cara. A gente tem que procurar feliz. Se a gente gosta do que faz, tá entendendo? A gente tem que procurar ser feliz. Sim, Tá entendendo? e tem pessoas, pra você ver que ainda tem pessoas que ficam preocupadas com a nossa felicidade. Às vezes eu vejo, né? Teve até uma vez que tu postou um vídeo lá no Face, aí veio o cara começou a criticar, aí tu foi lá, pô, tu sempre como gentleman que você trata ele super bem e respondeu ele à altura. Mas eu acredito que ele não sabia da tua história. Pô, mano, tu tá fazendo tanta parada assim. Caraca, cara, antes de criticar, procura saber quem é o cara. Não, mas o pior de tudo, Leandrinho, é que às vezes as críticas não vêm nem de pessoas que não conhecem a minha história. Sim. Vem de pessoas que conhecem a minha história e não querem assinar Sim, embaixo, sim. tá entendendo? Mas é o que eu sempre costumo falar. A gente tem que procurar ser feliz, tá entendendo? Porque se você fizer a minha vontade, eu fizer a sua vontade, não vai dar certo. Porque o que acontece? Você vai ser infeliz se eu falar, Leandrinho, a minha vontade é que você termine com isso tudo aqui. Você não faça mais isso. Você vai ser infeliz. Então você tem que procurar fazer o que você ama. Eu gosto disso, eu quero fazer dessa forma, eu quero tocar bolero, eu quero tocar pagode, eu quero tocar. Você tem que fazer o que você gosta, não o que as pessoas querem que você faça. Sim. Senão você vai ser infeliz. Sim. O meu exemplo, eu tenho isso daqui, eu falo pra todo mundo, tem até pessoas que falam, pô, cara, você tem que pegar isso daqui pra ganhar dinheiro. Eu falo, olha só, isso daqui pra mim é uma terapia, porque eu já passei por muitas fases da minha vida que hoje em dia eu poderia ser uma pessoa frustrada, em depressão, tipo assim, caraca, cara, eu poderia ter feito isso, eu não fiz, mas não, graças a Deus eu não tenho muito dinheiro e tal, mas eu sou uma pessoa bem resolvida. E eu acredito que você seja também. Você já começou a ser bem resolvido pelas coisas que você faz. Ainda você encontrou uma pessoa que te ajuda. Então, tipo assim, ajudou o útil e agradável, cara. É verdade. Que a maioria. Vou falar agora, desculpe as mulheres, algumas vão entender que eu vou falar, porque nem todas têm essa visão que a sua esposa teve. Pô, tipo assim, pô, meu marido ele gosta de fazer isso, pô, vou incentivar. Isso daí acende a chama do amor. Porque a pior coisa que tem é quando a gente cola com uma pessoa, pô, tu vai fazer isso daí, cara, isso daí não vai te levar a nada não, então vai te levantar a autoestima da pessoa, acaba. Lá em casa eu tenho meus 2 tocadiscos que eu uso, né? Sim. E eu tenho mais uma MK guardada. Aí às vezes eu falo com ela assim, eu vou vender essa MK. Sim. Ela falou, você não vai vender, você vai comprar outra MK. Sim. Pra completar com esse, pra botar quando tiver evento aqui fora e tal, você não precisar mexer nas 2 aqui. Sim. A gente vai juntar pra você comprar outra. Ai, que barato. Isso que Então é ela legal, sempre, cara. ela tem os discos dela também, aprendeu a gostar de muita música. Sim. Com esse, né? Ouvindo o Luiz tocar, quando o Luiz sempre quando vai lá em casa leva música lenta, que ela gosta, e ela aprendeu a gostar de Quiet, ela gosta muito de Maneiro. Quiet, tem os discos dela, tem o Só falta tocar também. Só falta tocar. E sempre me incentiva,
ela fala comigo, ó, quando você se aposentar, compra uma controladora que eu quero que você pegue essa vibe também tá entendendo? Eu acho muito legal. Pô, Tudo eu acho muito legal. legal. Tudo quanto se refere à música, eu acho legal. Sim. Tá entendendo? Às vezes a pessoa fala que é assim, mas pô, toca. Mas eu admiro as pessoas que tocam na controladora também. Tá entendendo? Eu admiro, eu vejo os vídeos, aí cada mixagem bacana demais. Tá entendendo? Eu admiro. Tá E entendendo? facilitou muito, né? Porque independente da plataforma, a música vai ser uma só. Tá entendendo? Jimmy Ross. Independente se você vai tocar em disco, na controladora, no CDJ, é Jimmy Ross. Você vai estar tocando Jimmy Ross. Tá entendendo? Então, independente, cada um faz. É que nem eu. Eu, por exemplo, eu já não consigo mixar sem me mexer, sem me movimentar. Esse já é de mim, tá entendendo? É tipo, às vezes eu jogo uma música, aí na virada eu levanto o braço, aí eu faço assim, mas é coisa já minha mesmo, já é automático. Se eu jogar a música e ficar parado, já não vai ser o DJ Stone, filho. Tu tocou numa coisa interessante agora. Cada DJ tem seu cacoete na hora de mixar. Eu já fico assim, ó. Eu fico me mexendo, entendeu? As músicas, pô, tu fica dançando ao começar a dançar lá com o fone, começa a dançar. Porque pra gente sentir a música. Mas já tem outros DJs que dançam Sim, fazendo. Vibra. O próprio Corello. Tu vê que o Corello ele dança ali, vibra. Isso já vem, é uma coisa que já vem há bastante tempo. Tem um DJ daqui da Gold, esqueci o nome, Alex. Um dia eu filmei ele tocando. Eu fiquei até zoando, pô, DJ, tá chato pra caraca. Mas ele é um DJ diferenciado, porque quando ele toca, ele vibra, ele fica, caraca, parece que ele tá assim, assistindo um jogo de futebol e tipo assim, vibrando com o gol do Flamengo ou do Botafogo. E é ele na hora da mixagem, cara. E eu acho isso muito bacana. O próprio Ricardo Campos também, tá entendendo? Ele mixa, mas ele vibra com a música. Isso é a música. Você faz o que você gosta, tá entendendo? Sim. Eu tô tocando porque tocou, tá entendendo? Você tem que fazer o que você gosta. Hoje a música é um hobby, né, cara? Pra muitos, as músicas do old school é um hobby, tá entendendo? Que hoje em dia muita coisa mudou. Até você ter um segmento de fazer um evento, vamos supor, seja de charme, tá entendendo? High-B, esses negócios todos. Você tem que ter muita. Porque tá sempre saindo música nova. Sim. O tempo todo saindo música nova. Por então isso da questão da controladora. Tem pessoas que têm preconceito. Pô, tocar de notebook, DJ de notebook, de controladora. Teve até uma vez que eu tive um debate com meu colega sobre isso. Aí, pô, DJ de controladora, DJ bom toca de vinil. Mas eu falei, olha só. Antes de você falar que DJ bom de vinil, agulha é caro, disco é caro. Não são todos discos que a gente tem acesso, entendeu? Então engloba várias coisas. Na controladora não, já se torna uma coisa prática e fácil. Fora os recursos que tem que te fazer ser lida. Mas isso aí é uma coisa que às vezes a pessoa fala, DJ bom é DJ de vinil. Aí eu te pergunto, Fernandinho, Corello, Orlando, os caras emplacaram tocando no vinil. Sim. Fernandinho tem uma história monstruosa, tá entendendo? Não toca na controladora, não faz os bailes na controladora? Sim. Qual é a diferença? Ele sempre vai ser o Fernandinho. Sim. Que se pegar 2 toca-disco, mas hoje em dia não tem como você levar, tipo o Vig, vai fazer baile lá no Viaduto de Madureira. Pô, se ele for tocar tudo em vinil ali, é muita coisa. É muito dinheiro. Tá, e ali, na hora, o
que acontece? Às vezes a pessoa pede a música na hora, ele vai ali, já tem ali a lista, ali todo mundo toca. Como que você vai estar tocando hoje em dia? A pessoa toca a música tal. O disco ficou em casa. Sem noção, né? É tipo assim, tem umas músicas que eu amo tocar. Eu tô até ali na minha pasta. Se tu olhar a minha pasta do notebook, tu vai falar assim, caraca, cara, cada coisa assim. Tem os bootleg dos DJs dos anos 80, o que eles faziam? Eles pegavam uma batida, botavam a batida direto, aí vinha encaixando várias músicas. Tem até um disco pirata, esse disco é pirata mesmo, se chama A História do Hip Hop. Então o que ele fez? Ele pegou todos os elementos do hip hop desde o início e fez o medley. Pô, o disco é impossível de você achar. Então o que eu fiz? Peguei a playlist do YouTube, baixei tudinho e joguei numa baixa. Porque tem música ali que tem música do Michael Jackson, cara, que ele faz que tu fala assim, cara, isso daí não é Michael Jackson, cara. De tão maravilhoso que é. Então eu vou deixar de tocar esse tipo de material porque é controladora. Não tem nada a ver. Eu acho que tem espaço para todo mundo, Leandrinho. Tem. Hoje em dia tem espaço para todo mundo. Quem gosta de tocar no vinil, toca no vinil. Quem gosta de tocar na controladora, toca na controladora, no CDJ. O importante é ser feliz. É o que eu tô falando. Coisas acontecerem. Se a pessoa fala, não, eu vou vender minha controladora porque... Não tem nada a ver, tá entendendo? Espaço cada um dentro do seu quadrado, respeitando o espaço. Sim. Vai todo mundo bem, tá entendendo? O vinil tá aí sempre se mantendo forte, né? Tu vê que onde tudo começou, que não foi nem vinil, foi 78 rotação. E tá aqui, ó. O vinil ele vem se mantendo forte, atravessando gerações, tá entendendo? E vai estar sempre aí, vai vir outras mídias, e o vinil sempre vai estar aí. Eu acho que tudo na vida é o respeito. Sim. É um respeitando o outro. Não tem esse negócio, por que eu vou criticar? O que eu ganho em criticar? Eu não ganho nada. Eu posso obter o quê? Inimizade. Posso ofender alguém que gosta de fazer daquela forma, tá entendendo? Então, eu acho que tem que seguir, segue o baile. É igual, eu não vou citar o nome por motivo de ética, um DJ conhecido nosso. Eu vi os negócios dele no Facebook e eu vi um monte de gente criticando. Aí eu fiz uma comentário infeliz, mas depois eu postei o porquê daquele comentário. Aí ele se sentiu ofendido. Eu falei assim, cara, bota uma coisa na tua cabeça. Na mesma proporção que não gosto que faça comigo, eu não gosto que faça com você. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque quando eu comecei, que eu agradeço demais o Fabinho Gêmeo, que foi ele que me incentivou, o Marcelo Peixe, entendeu? Mas foi o Fábio. Enquanto os outros DJs tinham aquela, não sei se era preconceito, não vou deixar de tocar não, porque ele vai quebrar a agulha do tocar de escova, fazer alguma coisa. Não, o Fábio sempre me incentivava a tocar. Então, se hoje eu sei tocar, é porque o Fábio me incentivou e no caminho que ele me incentivou, eu fui treinando para me aperfeiçoando. Mas tem pessoas que pode, cara, tem condições de tocar melhor, mas ficam ali. E pior de tudo, que os outros ficam fazendo de chacota. E eu não gosto disso. Aí eu fui falei com ele, pô, cara. E Tadão ali foi me excluiu do Facebook e tal. Eu falei, não, deixa em paz.
que vai ter um dia que eu vou bater de frente com ele e vou dar um bisu. Aí se passaram quase um ano, aí eu encontrei ele no encontro de DJ, aí ficou me olhando assim, eu falei, pô, cara, primeiro eu vou te pedir perdão pelas palavras. Segundo, cara, eu falei aquilo não porque eu te odeio, eu tenho inveja de você, não, porque eu gosto de você. E o verdadeiro amigo é quando fala na cara pra pessoa se corrigir. Entendeu? Mas eu falei aquilo porque eu gosto de você, pô, e você tem condições de ir além. Valeu? Deus abençoe. Ele ficou me olhando. Tá apertando minha mão, ele foi, apertou minha mão. Tu me perdoa, ele foi, valeu, tá certo. É isso aí. Entendeu? O negócio é o que eu falei, eu respeito o Fabinho GM, um Porra, amigo sim. nota 1000, Sim, tenho um pô. imenso carinho por ele também. Sim. E ele foi o ponto de partida, né? Foi. E hoje em dia eu vejo você, às vezes que eu já vi você mixando, você mixa muito bem e mixa é até complicado mixar em compacto, é mais complicado, tá entendendo? Muito. Mas Porque tá aí, ó. escorrega. Você como seu projeto aí, sempre diversificando Sim. e todos aí que eu conheço têm um imenso carinho por você. E eu tá por entendendo? vocês também, Stone, quando o Sinistro falou, pô, cara, chama o Stone agora! agora Obrigado. ele. Poxa, eu até ia chamar o Luiz Bigode, mas correria, negócio de tempo, trabalhando ali ficou até meio complicado. É uma outra pessoa que eu quero trazer aqui. Ele e o Jean Paul, que são duas pessoas que eu Com tenho certeza. maior carinho, maior respeito. Tipo assim, é o pai de todos, E o entendeu? Luiz, ele sempre foi humilde, né, cara? Sim, Toda a vida o Luiz sempre foi humilde, uma pessoa que sempre tratou todos bem. Desde quando eu conheci o Luiz, nunca tive assim algo a falar dele. Sempre foi isso daí. sim. Carinhoso com todo mundo, amigo de todos, ajudou muita gente, apesar de muita gente não ter reconhecido, tá entendendo? Mas ele nunca deixou de ser o Luiz Bigode. Sim, e continua sendo, e ele deixou essa assinatura em todos os lugares onde ele Esse passou. paizão de todo. Outro também que ajudou muita gente também, o Antônio Lourenço. Sim, o tá Antônio entendendo? O Mixnar. Antônio Mix, ele ajudou muita gente. É um amigo, tá entendendo? Especial na nossa vida. Sim, Tá tem entendendo? muitos DJs aí que merecem o nosso carinho e o nosso respeito. O Giovanni também é um cara. O Giovanni é um amor de pessoa. Muito bacana, humilde. Muito humilde. E Muito é um humilde. cara que saca muito das paradas, cara. Um dia eu fiquei conversando com ele, cara. E ele falando das coisas assim, eu só olhando pra ele assim, eu falei, caraca, cara, é um anjo, é uma divindade. O Giovanni é. Mas Leandrinho, é isso. E tá aí até hoje, né? Testando aí, sempre aí, a galera, o tempo que eu tenho. Que às vezes dá pra mim, assim, ir nos eventos, essas coisas todas, quando eu tô de férias, porque eu trabalho na parte da tarde, mas sempre que eu posso tá ajudando aí nos eventos, ajudando a compartilhar. Às vezes não dá nem pra mim ir no evento, mas eu dou uma força aí pra galera, compartilhando, faço vídeo. Também eu E compartilho. vamos que vamos, né? Tá E aí. rapidinho, não, já ia esquecendo, cara. Stone, não é só DJ não, tá? Me dá permissão? É um excelente cozinheiro, cara. Rapaz, é um excelente cozinheiro. É uma outra paixão que eu acredito que poucas pessoas conhecem, né? É cozinha. Rapaz, um dia a primeira vez que eu fui no Stone, cheguei lá. Aí, Leandro, que isso? Aí a gente fica meio acanhado, né? Não, peraí. Botou uma travessa de pizza. Aí eu, meu Deus do céu, foi lá comi.
Daqui a pouco, não, tu gosta disso, Jesus. É um excelente cozinheiro. Obrigado. Aí, eu vou falar uma assim, história. Qualquer dia eu faço questão de ir na tua casa pra te dar um prejuízo. Não, Quando pode- começou essa tua paixão pela cozinha? Foi justamente na época. Na época que eu tava assim parando, foi a época que eu iniciei em cozinha. Que eu trabalhei em outras coisas antes. Sim. Antes eu trabalhei em mercado, trabalhei no supermercado Disco. Caramba! Eu trabalhei no supermercado Disco, em Cascadura, ali em frente à praça, em Cascadura. Ah. Aí dali eu fui transferido lá pra Tijuca. Né? Pouco tempo, era pouca coisa também. Aí trabalhei numa empresa também na Penha, chamada Moraes Pereira. Também trabalhei pouco É tempo. empresa de quê? Construção civil. Ah, Aí foi quando, na época, um amigo falou, olha, Wilson, eu tenho uma vaga na cozinha, lá onde eu trabalho, você quer trabalhar? Eu falei, cara, não sei nem lavar um prato, cara, como que eu vou trabalhar em cozinha? Aí eu iniciei em cozinha, mas só que quando eu iniciei em cozinha, eu não iniciei como cozinheiro. Eu iniciei fazendo custo. Eu só fazia custo. ah. O custo de tudo que gastou no dia. Tá entendendo? E foi nessa época, em 88, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Aí eu fazia custo. Aí depois dali eu fui trabalhar como encarregado de cozinha. Tá entendendo? Aham. Aí foi que eu fui aprendendo, porque na época, essa parte de encarregado, ela foi sumindo de cozinha industrial. E foi ficando só nutricionista. Aí foi aí que eu comecei a aprender a cozinhar. Tá entendendo? Caraca, Aprendi a cara. cozinhar, aprendi a cortar carne. Tá entendendo? Aí em cada unidade que eu passava, eu aprendi um pouco. Tá entendendo? Eu fui trabalhar com um cozinheiro que ele fazia sacava muito de salgado. Aí ele falou, Wilson, eu vou te ensinar a fazer salgado. Aí tu faz pizza, né? Pizza. Faço qualquer tipo de salgado. É mesmo? Qualquer tipo de salgado. Eu só não sou forte em doce. Fazer doce, essas coisas. Sei fazer pouca coisa. Tá entendendo? Um pudim de pão. Se eu tiver de fazer um pudim de pão. Pouca coisa mesmo. Mas agora salgado eu sei. Fazer todo salgado. Você não pensou em um dia fazer curso de gastronomia, não, cara? Eu tenho até, assim, vontade, mas o negócio, o problema todo que eu engatei, foram passando os anos, passou 10 anos, 20 anos, eu sempre nesse ritmo. 20 anos, 30 anos, tá entendendo? E esse ano agora eu completo 35 de carteira. Caraca. É muita coisa, muita história, assim, envolve muita coisa, assim. Se eu for parar pra contar minha história toda, Leandro, a gente vai ficar aqui 3 dias e eu te contando, porque foram várias coisas que eu fiz na vida, tá entendendo? Muita coisa mesmo. Aí eu fui aprendendo a cozinhar, tudo por etapa. Não aprendi tudo assim. Primeiro aprendi a fazer um feijão, aí depois fui aprendendo as guarnições, fui aprendendo os pratos principais, e com os anos passando, aprendendo um pouquinho com um, por isso que eu falo, é muito bom você ser amigo. Se você for amigo, você vai ter amigos. E foi através dos meus amigos de trabalho que eu fui aprendendo o que eu sei hoje. Tá entendendo? Pô, às vezes estão botar uns negócios lá no Facebook, amigo. Meu Deus do céu. Eu já coloco mesmo pra mexer com a galera. Como diz o Marcelo Gordo, o Story gosta de mexer com o sentimento dos outros, cara. Eu falo assim, o Marcelo filho também é do- outro ser humano maravilhoso, Pô, né, cara? Eu ontem eu passei o dia com ele. Passamos um dia junto. O Pô. cara tem um carinho imenso por ele, cara. É um cara que tem um conhecimento muito grande, tá entendendo? Amigo, muito amigo ele, cara. Muito amigo mesmo. Vou falar, cara, Marcelo Gordo, meu Deus do céu. Um ser humano especial. Né? É um cara que tu bota ele pra sentar pra conversar, tem que deixar ele falar, filho. Ele sabe. Tu-
Ele conhece a história mesmo, profundo Sim, é um mesmo. professor, cara. Né? Se perguntar ao Marcelo, a família. Ele fala a família todo dia do Nil Crews. Primo, neto, tio, tataravó do Nil Crews. Ele conhece muito, porque é muitos anos ali. O Marcelo, ele só não é um bom DJ, mas o Marcelo, ele se aprofundou para conhecer a história. Um bom DJ. Não, só não é um bom DJ, um excelente DJ, mas ele se aprofundou em conhecer, tá entendendo? A história. O Marcelo conhece a história das equipes, dos DJs, das músicas. Ele tem esse dom, tá entendendo? Ele tem esse dom. Ele é um excelente DJ e um excelente conhecedor. É. Ele fala com muita propriedade. Tipo assim, pô, disco Mostra o Deus do Crio. Pô, ele conta desde do processo da composição até o disco saindo da fábrica. Mas é o que eu tô te falando. O Marcelo, se você falar, Marcelo, quem é o primo de. Ele te fala todo. O cara demais, que eu né? vou trazer ele aqui, cara. E vai ser um dia muito especial, cara. Ah, com certeza. O Marcelo é. E o sinistro que ficou de vir até agora não chegou, hein? Mas. Deve estar tarefado. Vamos dar o desconto. Então, o Stone, foi um prazerzaço te trazer aqui em casa, bater um papo gostoso. Prazer foi Eu todo meu. aprendi contigo muitas coisas legais. E Deus abençoe você e a Mary, cara, porque eu falo assim, cara, é uma coisa divina, cara. Não tem nem como explicar, cara. Foi um presente de Deus, né, cara? Um presente de Deus. A minha esposa, ela é assim, agradeço muito a Deus e todos os dias eu oro a Deus para nos proteger, nos guardar sempre, a nossa trajetória. Mas é o que eu falo, tudo tem um tempo certo. Sim. Deus, ele tem um tempo certo de fazer as coisas, tá entendendo? Tudo tem o seu tempo determinado. Não adianta a gente passar à frente, tentar fazer da nossa forma, tá entendendo? Se nós esperarmos em Deus, tudo vai se concluir no tempo certinho. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, como que pode, né? Uma hora eu tava parado com tudo, outra hora eu olho, caramba, 2 MK, consegui levantar a discoteca. Não, eu não tenho uma discoteca grande, mas o que eu tenho já é o suficiente, que eu gosto, tá entendendo? Agradeço muito o Luiz Bigode, que sempre tem me passado alguns discos, o Marcelo também, que sempre, o próprio Ricardinho Gelo, que me dá a maior força também, essa galera, o Jean Paul, agradeço muito, o Antônio Lourenço, tá entendendo? O Antônio Mixi, agradeço muito essa galera que sempre me incentivou, tá entendendo? Cláudio Henrique, o Ninja, sempre a galera aí do Facebook que tá sempre comentando, porque isso só me incentiva a dar continuidade, a divulgar, a regar um movimento que a gente sempre amou. A gente vai envelhecer. E não ganha, só perde. E assim. Tipo assim, a brincadeira, só perde, tipo assim. É o que eu falo, cara. O amor se confunde em várias coisas. Porque tem pessoas que acham assim, pô, tu faz isso, pô, tu não ganha nada. Pô, eu vejo você ir lutando, mas tu não ganha nada. Cara, mas é o amor que a gente tem, cara. O que a gente ganha é amizade. Sim. Né? Hoje em dia eu tenho vários amigos de fora, de BH, de Belo Horizonte, de Manaus, de Magé, vários amigos assim que a gente acabou criando um vínculo legal de amizade. Não posso esquecer do Agulha, né? Com a Agulha é coração
amo de coração, um grande o amigo. O coração da Agulha é maior do que o mundo, filho. Eu falo pra ele, cara. O Agulha é demais. Eu tenho um carinho imenso, não só eu, mas como a Meire, tá entendendo? Nós temos um imenso carinho por ele. É um ser humano que tá sempre aí incentivando, abraçando, sempre dando maior força, tá entendendo? E vamos que vamos, né, Leandrinho? Pô, com certeza. Mais uma vez, obrigado, Stone, por estar aqui, deixando essa assinatura maravilhosa que é a tua história. Que essa tua história possa perpetuar por muitos anos. E é esse o objetivo do projeto TRBA Podcast. Que tem muita gente que tem muita história bacana que precisa ser contada. É verdade, não tem entendeu? oportunidade. Contado e eternizado. E o Stone foi um privilegiado hoje de estar aqui nos estúdios e deixando essa assinatura. Mais uma vez, obrigado, Stone. Obrigado, Leandrinho. Obrigado. Papai do Céu abençoe sempre aí você no projeto TRBA, que dê continuidade, que aqui é mais uma etapa, mais uma página da sua história escrita. Amém, obrigado. Então, obrigado a vocês. Não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, Projeto RBA Podcast. Curta, compartilha, comente, deixe suas sugestões aí. Também tem o Marcos Simas, que faz o MS Podcast, convida. Deixa aí. Compartilha, pessoal. Vamos deixar essa mensagem maravilhosa para as pessoas. Um beijo no coração de vocês. E mais uma vez, muito obrigado.